Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos ouvem nos vários momentos, né? Estamos aqui para mais uma mensagem que nos incentiva, que nos leva à reflexão. Trabalho este maravilhoso do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, né? E que nós possamos aproveitar estes momentos para pensar, para refletir, né? Se quisermos, nestes momentos eh, de leitura, de reflexão, através de uma mensagem, possamos colocar aí uma água para fluidificar, não é? Porque muitas vezes nós tivemos um dia atribulado, ou acordamos meio indisposto, não é? Então vamos, né? Com a mensagem sendo lida e refletida, a gente possa pedir à espiritualidade, aos nossos guias protetores, que possam depositar nesta água a medicação necessária. E vamos à mensagem. Abençoemos sempre. Aquele que talvez consideres por inimigo unicamente porque te não pode satisfazer as reclamações, será provavelmente uma criatura pressionada por exigências que nunca te abordaram as áreas de ação. O companheiro que se te afigura viciado em vista dos hábitos infelizes a que se afeiçoa, até que se projetasse na sombra, terá sofrido tribulações para a travessia, das quais é possível não disponhas ainda, nem mesmo na metade das forças. O irmão que alijou a carga de compromissos que lhe competia em meio da estrada na qual jornadeias, haverá aguentado no mais íntimo da própria alma provas e conflitos que provavelmente até agora não conseguistes imaginar. O amigo que se te fez menos estimável à face do desespero a que se entregou, até que isso acontecesse, terá suportado empeços e sacrifícios que não pudeste perceber até hoje em momento algum. A irmã que desistiu das obrigações a que se entrosava até o instante de semelhante deliberação, haverá tolerado angústias das quais é possível jamais tenha sofrido a mais ligeira mostra no coração. Abstenhamo-nos de julgar nosso ponto de vista ante os problemas dos outros. Na maioria das vezes, pode ser apenas impertinência, descaridade, leviandade, constrição. Deixe que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. Diante daquele que te pareçam caídos, silencia quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até onde conseguiremos assegurar a própria resistência à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Então, essa é uma mensagem de Emmanuel, né? Então, ele vem trazendo aqui uma série de dificuldades que a gente vê, não é? Nos outros, porque nós temos muita tendência de ver a dificuldade do outro e não ver a nossa própria dificuldade. Nós temos muita tendência a ver o cisco no olho do nosso irmão e não ver a trave que ainda nos impede de enxergar. Então, é diante de todas as coisas que a gente vê, que nós podemos entender como sendo
uma dificuldade, como sendo, no caso, abandono de compromisso, não é? Ou então a questão do inimigo, que a gente considera inimigo, é somente porque não te, como ele põe aqui, porque te não pôde satisfazer as reclamações, né? Então, a gente considera aqueles adversários, porque, na verdade, nós queremos algo e que aquela pessoa, às vezes, ainda não tem condições de nos oferecer. Então, o que Emmanuel nos fala, e é nisso que nós vamos nos ater agora. Ele nos diz para que possamos nos abster de julgar. Nós não podemos julgar o outro, porque a gente não sabe exatamente as condições. Às vezes, aquilo que a gente vê e diz, nossa, ele não foi para frente, de repente, aquilo que ele andou foi mais do que o suficiente para ele naquele instante. Somente quem tem o conhecimento de tudo é o nosso Pai Criador. Então, ele diz para nós não julgarmos, porque o nosso ponto de vista ante o problema do outro, na maioria das vezes, é apenas uma impertinência, é uma descaridade, é uma leviandade. Então, ele vem nos dizendo, não fique julgando exatamente o comportamento, o comprometimento do outro. Porque o nosso ponto de vista, ele é ainda muito pequeno para que a gente possa avaliar toda a extensão da trajetória do nosso irmão. Trazemos aqui a parábola, a passagem, não é parábola, mas a passagem da mulher adúltera, onde todos queriam condená-la por ter feito o adultério, e, na verdade, perguntam a Jesus, não é? O que faria com ela? E Jesus disse, aquele que tivesse pecado, que atire a primeira pedra. Então, veja que Jesus, depois, mais à frente, ele diz, eu também não te condeno. Vai-te no futuro, não peques mais. Então, o olhar de Jesus não foi um olhar de julgamento, de crítica. Ele sabia que ela não estava com um comportamento adequado, mas não cabia a ele a julgar, não cabia a ele a criticar, não é? O ponto de vista dele, colocar, e olha que Jesus era o ser mais perfeito que habitou a Terra, e ele sabia exatamente o que ocorria por trás de tudo aquilo. Agora, nós não sabemos, menos ainda nós temos a condição de julgar. Qualquer julgamento que nós façamos vem em acordo com o quê? Com realmente a nossa impertinência. Vem com a nossa falta de caridade. Deixe que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. Então, deixar que o amor nos enriqueça. Para que o amor nos enriqueça, nós precisamos fazê-lo brotar em nós, desenvolver em nós. Para isso, é preciso que deixemos de lado as nossas paixões, os nossos vícios, e colocamos no lugar as virtudes, as heranças do Pai. E assim, o amor vai estar a nos iluminar. Né? E comecemos, né, por não criticar. Diante daqueles que te pareçam caídos, silencia, quando não possas auxiliar. Então, quando eu não tenho condições de auxiliar, então aquele que me parece caído, que esteja em erros e tentações, que a gente silencie, porque nós não estamos em condições de auxiliar. Pensemos nisso, né? Reflitamos sobre isso e abençoemos sempre um outro, aprendamos a fazer isso. Tá certo? Ficamos na paz do Senhor
Que a paz, a misericórdia e as bênçãos do Pai esteja no coração de cada um de vocês. Até breve.